A woman plotting her course to freedom. How delightful. Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o filme Pobres Criaturas, dirigido pelo Yorgos Lanthimos. Mas primeiro aquele pedido rápido para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações, curta, compartilha, para esse espaço continuar a crescer. Essa é a história da Bella Baxter, interpretada pela Emma Stone, uma mulher suicida recuperada por um cientista que decide fazer um experimento nela. Ele retira o cérebro de adulta, coloca o cérebro de um recém-nascido, para ver como esse novo indivíduo vai se comportar em sociedade. E como toda criança, mentalmente pelo menos, ela cresce testando seus limites enquanto indivíduo, questionando a autoridade paterna e também experimentando a sexualidade que sim, também existe nas crianças. Por exemplo, ela se diverte ao matar um animalzinho, a perfurar os olhos de um cadáver ou então brincando com o pênis flácido de um homem morto. Para ela, nesse período inicial, tanto a morte quanto o sexo são um motivo de curiosidade e de diversão. A exemplo de tantas fábulas sobre monstros, é claro que aqui a ideia é mostrar que a monstruosidade vem dos outros. Nesse sentido, ele pode sim ser considerado uma fábula queer, embora não LGBTQIA+, no senso propriamente dito, porque ele estuda o ser diferente em sociedade e ser julgado por seu corpo, sua sexualidade, sua identidade. Aqui é interessante ressaltar que a Bella vem de uma linhagem de monstros. O pai simbólico dela, o cientista interpretado pelo Willem Dafoe, também é considerado um monstro, porque ele tem o rosto completamente retalhado, ele passou por torturas do pai dele, cientista, quando era criança, já que nesse círculo de homens a emoção é considerada uma fraqueza e um impedimento para o avanço das descobertas científicas. Por isso, essa relação muito complexa com a paternidade, a necessidade de superar um complexo de Édipo ou talvez de matar o pai simbólico são temas recorrentes nessa fábula psicanalítica. Muitas pessoas vêm apontando Pobres Criaturas como uma releitura do Monstro de Frankenstein. Essa também é uma das possibilidades claras, mas existem outros referenciais que servem de embasamento para a aventura da Bella. Um deles é a Odisseia do Homero, sobre o homem que retorna da guerra e ao longo de muitos anos em sua travessia ele vai descobrindo todos os males e os perigos da humanidade. A narrativa também pode ser lida como uma resposta ou talvez uma releitura feminista da Justine, do Marquês de Sade, que era aquela mulher muito pura, muito ingênua e também muito infantil, enviada ao mundo e depois perseguida, torturada, manipulada, explorada pelos homens ao longo do caminho. Mas se o Sade tinha uma visão completamente pessimista em relação às mulheres, aqui o Lanthimos prefere acreditar que depois de tantos abusos e prisões nas mãos dos homens, ela é capaz de se tornar, enfim, uma mulher livre. Isso porque o principal interesse de Pobres Criaturas não está tanto em explorar a diferença ou a singularidade dessa heroína, mas de enviá-la à sociedade da sua época e perceber como ela se comporta sendo tão diferente dos demais. Ela é um indivíduo dotado de pura pulsão e desejo. Ela quer comer quando dá vontade, beber quando dá vontade, especialmente fazer sexo quando dá vontade. Ora, por que ela não poderia, estando prometida a um homem, fazer sexo com outro? Por que ela não poderia deixar um homem lamber o clitóris dela na rua se ela tá afim e o homem aparentemente também está? O que a impede de se masturbar à mesa de jantar com um pepino? Através dessa ingenuidade inaceitável para uma pessoa adulta, ela acaba, obviamente, revelando as hipocrisias da nossa sociedade conservadora. E é claro que o sexo e a sexualidade têm um papel fundamental nessa trama porque são elementos constitutivos de qualquer adulto. Então todas aquelas pessoas alegando que tem sexo demais, tem nudez demais, que essas cenas seriam desnecessárias no filme, apenas reproduzem alguns dos tabus que o filme pretende desconstruir. O Lanthimos tem muito cuidado para não explorar o corpo da atriz de maneira sensacionalista ou fetichista. A escolha dos ângulos ou a duração dos planos são muito bem cuidados para que a personagem feminina não se transforme em uma vítima ou em mero apelo aos desejos masculinos. Inclusive, uma fala importante aqui é de que toda sexualidade é amoral, não imoral, não errada segundo a moral, mas sem moral nenhuma. Nesse sentido, é fundamental perceber que são os homens os verdadeiros ridicularizados, as figuras patéticas aqui, e não as mulheres. O Mark Ruffalo interpreta um playboy, inicialmente um Don Juan conquistador, que depois vai ser subjugado e explorado pela própria Bella. O Rami Youssef é um namorado passivo até demais. E o Gerald Carmichael é um poço de cinismo que tenta chocá-la, impressioná-la com seu conhecimento, mas depois também vai ser abandonado pela personagem principal. Então a gente pode falar em um conto sobre mulheres presas em gaiolas de ouro, teoricamente para sua própria proteção. A Bella leva uma vida de luxo, sempre, mas ela é literalmente impedida de partir e descobrir os prazeres e os desprazeres do mundo. Que seja com boas ou más intenções, ela é sempre limitada pelos maridos, namorados, por esses pais simbólicos que acreditam numa opressão e controle do corpo e sexualidade dessas mulheres como forma de afeto. Até por isso a prostituição surge como uma oposição, uma espécie de liberdade utópica e um tanto cômica, porque as prostitutas podem transar com quantos homens querem, recebem por isso, e segundo elas se tornam seus próprios meios de produção, a partir do momento em que as teorias feministas e marxistas entram nessa história.
Aqui convém chamar a atenção para o trabalho excepcional da direção de arte, de quem cuida de figurinos, objetos, cenários, penteados e todos esses outros setores considerados de maneira um tanto pejorativa como técnicos, embora eles sejam tão criativos ou autorais quanto a direção, o roteiro e as atuações. Esses departamentos têm sido muito valorizados em Pobres Criaturas pela impressão de dificuldade. A gente tem uma história situada na Grécia, França, Inglaterra e Portugal, que na verdade são criações completamente fantasistas em estúdio. O filme foi inteiramente filmado na Hungria e ele nunca se pretende passar pelos locais realistas. Ele tem uma mera alusão ao que cada uma dessas cidades ou desses países representaria. Mais do que isso, a direção de arte impressiona por combinar muitos elementos díspares pela saturação de elementos, texturas, objetos, na intenção de provocar incômodo. Os palácios, as casas, os navios por onde a Bela transita estão repletos de tecidos, de objetos, o chão é acolchoado, o teto é repleto de ondas, existem muitas pinturas, desenhos, plantas espalhados e entulhados por todos os lados. Ela sempre tem mangas bufantes nos seus figurinos, mas também as cinturas são apertadas demais, os espaços estão repletos de símbolos da anatomia feminina, tem muitas alegorias a vaginas, desde os babados no vestido dela, até muitas ostras, por exemplo, desenhadas na parede. Existe uma grande ostra aberta com a pérola simbolizando claramente um clitóris. Inclusive, um dos cartazes oficiais de Pobres Criaturas traz o corpo inteiro da Bela representando uma vagina, enquanto a cabeça dela diminuída representa o clitóris. Essas referências todas misturam o barroco, o rococó, o neoclássico, o retrofuturista, enquanto existem teleféricos e bondes atravessando oceanos pelos céus. E essa confusão voluntária de temporalidades serve a mostrar que essa opressão feminina sempre existiu no passado, continua existindo no presente e vai existir também no futuro. Quanto à atuação da Emma Stone, o mais importante aqui é o grande respeito que ela manifesta pela personagem principal. A atriz nunca ridiculariza, nunca transforma a Bela numa caricatura, em alguém digno de piedade ou de escárnio. Então, para todas aquelas pessoas que tinham receio que Pobres Criaturas fossem talvez uma fábula que ridicularizaria pessoas com deficiência, o que seria até um conto sobre a pedofilia, já que ela tem a idade mental de uma criança, todos esses receios são devidamente afastados por um texto que é muito maduro. Sim, existe muito humor nesse filme, mas a comicidade surge do absurdo das situações, do caráter patético dos homens e nunca da inadequação das mulheres. Tanto a Bela quanto a prostituta vivida pela Suzy Bemba, essa dama idosa interpretada pela magnífica Hannah Shigula, são muito respeitadas com seriedade e uma firmeza de caráter impressionantes. Chegada a temporada de premiações, muitas pessoas estão comparando Pobres Criaturas com Barbie, ao dizer que é basicamente a mesma história de uma mulher, uma boneca criada por homens, que é enviada à sociedade e vai descobrir como funcionam as coisas até retornar feminista. Mas existem algumas diferenças fundamentais. Para mim, a grande diferença em relação a Barbie é que no filme da Greta Gerwig, a personagem atravessa essa jornada, ainda tem uma personagem que chega e explica tudo que a gente acabou de ver o filme inteiro, porque o filme não considera seu espectador super inteligente e acha que precisa esmiuçar os seus sentidos. Isso não ocorre no Pobres Criaturas, que sustenta sua metáfora da primeira à cena final. Além disso, o projeto do Yorgos Lanthimos serve como uma discussão muito interessante, ao meu ver, sobre o quanto da nossa identidade é construída pela natureza, pelo corpo, pela biologia, e o quanto vem da cultura e da formação que a gente tem. Aqui o Lanthimos representa de maneira tragicômica esse que tem sido o elemento obsessivo de toda a sua filmografia até o momento, que é a representação violenta de uma sociedade opressora fora das nossas bolhas. Quase sempre as histórias dele se estruturam numa oposição muito clara entre o meu mundo e o mundo lá fora, percebido como algo curioso, desejável, mas também muito perigoso. E quando os heróis se lançam numa aventura pelo mundo diferente do seu, eles descobrem que os riscos lá fora são diferentes, mas também são tão grandes quanto o lugar de onde ele veio. Esse já era o caso, por exemplo, de O Lagosta, Alpes ou A Favorita. Mas se até então os seus protagonistas eram majoritariamente aniquilados pelo sistema, a grande surpresa em Pobres Criaturas é perceber um olhar mais otimista. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se gostou de Pobres Criaturas, coloque seu comentário aqui embaixo, siga o canal do Meio Amargo e também leia os textos publicados diariamente em meioamargo.com. Até a próxima!